Quando nós estávamos no almoço, comentamos muito na mesa a respeito do que vivemos hoje de manhã. E a Juliana ainda falou: nossa, foi tão forte que poderíamos terminar hoje aqui e voltar para casa. E agora, cada momento, cada hora que vai passando, nós vamos aumentando essa experiência da presença de Jesus ressuscitado no meio de nós. É impressionante, a gente olha daqui, o Frei teve essa mesma impressão, assim, olhando para vocês, essa abertura de coração, sede, desejo de acolhida, amor, respeito, carinho, são tantas coisas que no olhar de cada um de vocês a gente sente. Então, isso é uma coisa muito poderosa, que não é a nossa capacidade humana produz, entende? Porque todos nós tivemos a chance de fazer uma experiência real, que pudemos tocar dessa presença de Jesus ressuscitado. E podemos, como Maria Madalena, como nós ouvimos esses dias no Evangelho, dizer: eu vi o Senhor. E quem fez essa experiência de verdade não consegue guardar para si. E começa a comunicar. Então, o que aconteceu já hoje, imagina nos próximos dias, o que está acontecendo com você na fazenda, porque o fato de, por exemplo, quando a mãe da Sara, né, veio aqui, né, aquele fogo que arde no coração para comunicar, né, a experiência que está fazendo pessoalmente, não só de ver a filha, mas pessoal, revela já anteriormente ter feito esse contato pessoal com Deus. E cada um que veio aqui e que um dia tocou com as mãos, viu com os olhos, escutou com os ouvidos, algo que mudou, transformou a própria vida. Então, eu queria de novo ler junto com você essa passagem do Evangelho que nós escutamos no dia de Maria Madalena, Santa Maria Madalena, no dia 22, para a gente compreender o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo lá em Casca, Ibiporã, Toledo, Passo Fundo, aqui em Guaratinguetá, em todas as fazendas do mundo, nas fazendas que estão para se abrir. É exatamente este episódio que nós vamos de novo escutar. Não é um fato que a gente lembra de memória histórico que aconteceu 2000 anos atrás. É algo que está se repetindo, como o Padre Luiz comentou conosco, com o povo de Deus, que isso já foi mais de 2000 anos, se repete quando saiu da escravidão do Egito e foi para a Terra Prometida. O que aconteceu logo em seguida com aqueles homens e mulheres que acompanharam Jesus em toda a sua trajetória e viram aquele final trágico da morte dele, e depois viram o que aconteceu depois de 3 dias, está se repetindo, porque não é possível. Aquilo que eu vi, com os meus olhos vi, no dia que eu estive na casa do Ademir, há 33 anos atrás, quando ele me ensinou a fazer aquelas pulseiras, e depois de 2 horas ele me contou toda a sua história, e no final ele me olhou nos olhos, do jeito que você está me olhando agora. Ele me olhou nos olhos e disse: eu quero te dizer uma coisa. Eu sinto que pela primeira vez na minha vida, eu encontrei um amigo de verdade. E me deu um abraço. Ele ainda estava usando. Ele ainda estava na miséria.
Mas naquele momento eu posso dizer, eu vi o Senhor. No abraço que ele me deu, eu saí da casa dele com uma alegria que poucas vezes na minha vida eu tinha experimentado. Eu não imaginava que naquela hora, depois que eu saí com as 3 pulseiras na minha mão e ele me deu aquele abraço, e nós não tocamos no nome de Deus, presta atenção, nós não tocamos no nome de Deus. Como vocês vão aqui ver aqui no episódio, não foi tocado também no nome, entre esta mulher, que tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você, porque nós sabemos da história do passado dela, ou não? Sabem da história do passado de Maria Madalena? Sim. Então tem tudo a ver conosco. Homens e mulheres necessitados da misericórdia de Deus, certo? Então, no momento, ela estava no desespero, chorando, e queria encontrar um homem que transformou a vida dela. Não estava claro na cabeça dela que aquele homem era Deus. Era um homem de cabelo, de barba, entendeu? Que transformou a vida. O olhar dele fez uma mudança radical na vida dela. Mas ainda, isso ficou claro depois, que se tratava do próprio Deus, que veio em carne e osso viver no meio de nós. Assim eu tive a chance de experimentar, nas vezes que eu participava com o Frei na missa, nos momentos em que Antônio, Beto, Teu, Queixada, lá onde vocês vão visitar, a maioria ainda não conhece, na esquina, eu tive a graça e posso dizer, eu vi o Senhor. Eu vi. Então, quando a gente fazer essa leitura, você vai se lembrar junto comigo. Vai se lembrar. Quando foi na tua vida que você ouviu, tocou, sentiu, algo mudou lá dentro. Talvez você nem se tocou no nome dele, mas é algo que arde no coração. Você sente um fogo lá dentro, que faz até você perder o medo de falar. Aquele que é tímido começa a falar, aquele que fala demais, fala de menos, porque também consegue perceber que o amor permite que preste atenção no outro e silencie para que o outro possa falar. Enfim, tudo se equilibra, porque a presença dele faz acontecer isso. E aí, nesse momento em que alguém o vê, como eu disse, não consegue se controlar. Aí acontece justamente o ato de querer logo ir comunicar. Então, quem foi escolhida, olha só, presta atenção, quem foi escolhida para ser a primeira apóstola, a primeira missionária do Evangelho foi uma mulher e uma grande pecadora. Não foram os homens. E é preciso ainda se lembrar que naquela época, diferente como hoje, a mulher não era valorizada. Era considerada assim de uma outra casta. Ou seja, não tinha tanta consideração, né? E para quebrar todas essas barreiras e demonstrar o poder do seu amor, ele fez questão de primeiro se manifestar a uma mulher. E a uma mulher que, na época em que ele ainda, antes de ser crucificado, ele tinha feito uma experiência, e ela com ele, de misericórdia pura, porque ela foi uma daquelas que manifestou o seu amor quando se aproximou dele, para o abraçar, a enxugar com seus cabelos, as lágrimas que derramavam nos seus pés, por manifestação de gratidão, por sentir o seu perdão. Então vamos escutar isso, e você, enquanto escuta, eu também, vamos nos lembrando desse momento em que nós ouvimos. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada. Não foram os homens atrás do túmulo, foi uma mulher. Aquela atitude de mãe, aquela atitude de alguém que foi eternamente reconhecido, eternamente reconhecida. Entende? Quem faz isso é alguém que experimentou o fundo do poço, e é capaz de fazer loucuras por gratidão a esse amor que é incondicional. Então, foi de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo.
Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava ao lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, tira essa ideia de anjo de asinha, tudo assim, eram 2 homens, né? 2 homens, com uma característica iluminada, lógico. Mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Ora, como não sabia? Ela se virou e encontrou-se com ele, mas não conseguiu perceber que era ele. Olha a continuação do diálogo. Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se fostes tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Com quem que ela estava falando? Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Os olhos dela se abriram. Quando ela escutou nos seus ouvidos aquela voz que uma vez ela escutou, Marias, vai e não peques mais. Mulher, vai e não peques mais. Aquela voz entrou de novo e se lembrou daquela primeira experiência que ela tinha feito. Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Eu vi o Senhor. O que está acontecendo com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida nas fazendas da esperança? Esse movimento de que, em determinado momento da nossa vida, o Senhor chama-me pelo nome, manifesta o seu amor, eu sinto a presença dele e por isso tomo uma decisão de me voltar para ele e fazer um processo de conversão. E depois de ter experimentado essa presença dele, não consigo segurar para mim e vou ao encontro dos outros para o anunciar, para falar dele, para amá-lo em cada um que eu encontro pelo meu caminho, né? Assim aconteceu com o Frei, quando ele estava no seminário, numa crise muito profunda, na atitude de Maria, chorando. Não estava enxergando e não enxergava a presença dele, até que um dia, um sacerdote, percebendo a crise em que ele estava, no seminário, o chamou para fazer uma viagem para Berlim. 4 horas de viagem. O Frei, durante essa viagem, teve a possibilidade de encontrar o coração de Jesus misericordioso que o escutou durante 4 horas. Esse padre, depois que o Frei terminava de falar, não era Frei ainda, era Hans, fazia mais pergunta e ele se abria, botava para fora tudo, todas as angústias, aquele choro, como Maria Madalena, né? Se foi você que o levou, me diga onde que é. Então, o Frei também começou a colocar tudo para fora. Quando chegaram em Berlim, esse padre o colocou numa família. E nesta família, Hans teve a chance de fazer a experiência, eu vi o Senhor. Porque o pai da família, veja só, não teve nada de especial, era uma família, papai, mamãe e os filhos. À noite se reuniam para colocar em comum as experiências vividas da palavra. E o Hans participou desse momento.
sentiu algo novo, diferente. E aí o pai de família disse, amanhã nós vamos continuar e vamos contar a experiência da palavra que nós vamos escolher aqui. Como o Hans tinha experimentado algo já grande por ter sentido a presença de Jesus misericordioso no sacerdote que o escutou até o final, né, estava com o coração aberto para, depois, quando chegou nessa família, definitivamente enxergou a presença de Jesus. E no dia seguinte, quem foi o primeiro a abrir a boca para contar a experiência foi... Mais alto? Hans. Aí, quando então o padre chamou para... Vamos voltar então para a cidade, fizeram 4 horas de viagem, aí o Hans bombardeou esse padre de pergunta. Do jeito que vocês fazem. Do jeito que vocês fazem. Vocês se abrem, se confessam, botam tudo para fora, né, porque eu começo a viver a primeira palavra, coloca em comum e tal... E daí começa a perguntar, e quer mais, e quer mais. 4 horas de volta, este padre contou para o Hans a origem de onde ele tinha feito essa experiência de ter encontrado com o Senhor. E falou para o Hans a respeito de Chiara Lupe, que as suas primeiras companheiras, e essa experiência de jovens moças que tinham um dia encontrado o Senhor na vida do amor recíproco entre elas, na época da guerra, em 1943. Essa foi a experiência que o Frei teve de ter encontrado o Senhor. Mas o Frei não podia imaginar que naquela experiência de angústia, de choro, de um momento até que o superior do seminário chegou para o Frei e disse assim, porque o Frei criticava tudo e disse, mais uma vez você abre a boca na minha aula, eu te mando embora. Foi. O Frei viu que o sonho da vida dele estava para se perder. Estava para se acabar. O sonho que tinha de ser sacerdote. Mas por quê? Porque ainda faltava essa experiência do encontro com Jesus. Aconteceram muitas coisas, não dá para contar tudo, muitas coisas vocês já leram no livro, mas hoje eu queria com você percorrer esse caminho e cada um descobrir quando foi que eu ouvi o Senhor. E quando eu ouvi, a alegria que eu experimentei me levou para esse movimento de comunicar e de anunciar aos outros. Quem não faz essa experiência não aguenta ficar na fazenda. E muito menos ficar de pé lá fora. E muito menos ser um apóstolo e anunciador e missionário. Não consegue. Não consegue. Por que nós não conseguimos controlar o número de convites para a abertura de novas fazendas? Porque vocês saem para fora, ficam tudo muito bonito. Vocês ficam tudo bonito. Menina bonita, rapaz bonito, todos ficam assim. Mas não é só a beleza externa. O olhar puro... Você está de cabeça erguida, você está olhando para mim assim, você não está com a cabeça para baixo. Você olhava assim para sua mãe, quando estava lá fora? Do jeito que você está olhando para mim? Olha aqui, se eu estendo o meu olhar até o fundo da sala, você estava de cabeça erguida, olhando desse jeito que você está olhando agora para mim, para sua mãe? Não estava. Quem é que fez isso? E se alguém ainda, eu estou falando aqui agora, e se alguém sincero, transparente, que não quer se enganar, ainda pode dizer assim, Nelson, você está falando aqui, mas ainda está faltando algo, eu não encontrei mesmo, do jeito que você está falando. Eu quero te provocar. Eu estou falando essas coisas para te provocar. Porque a gente sabe que na fazenda existe, por causa do amor misericordioso de Deus, a liberdade. O Senhor ama em liberdade. Ele chamou 12, e entre eles não teve um que ele permitiu de conviver 3 anos, sabendo que o ia trair? Sim ou não? Sempre vai ter isso. Nas fazendas, nós com amor largo, generoso, acolhemos a todos. Então, uns conseguem vê-lo, entrar em contato com ele, outros não. E talvez não é chegada a hora, como disse o paizão muito bem hoje, né? Quando o senhor veio aqui falar, eu me lembrei da outra vez que o senhor veio aqui falar, ou em outro, foi lá, foi em Casca, foi em Casca, mas esse rosto eu já vi, né?
Então, não é chegar... Deus, com a sua misericórdia, Ele vai sempre procurando se manifestar. Até que eu pare de enxergar o jardineiro nele e enxergue realmente Deus. Né? Ó, nós estamos aqui em 200 nessa sala. A Lúcia falou, Padre Luiz falou, a Iraci falou, vocês falaram. Alguém podia dizer assim, poxa, depois de uma dessa, é para todo mundo enxergar, né? É ou não? Mas enxerga todo mundo igual? Não. Sai aqui para fora, começa a falar abobrinha. Não, mas aqui não acontece, né? Aqui não acontece. Fala abobrinha, depois entra lá no quarto, um já está de cara amarrada, e cheio de doença. Não, mas está todo mundo sadio aqui, né? E reclama de comida. Mas aqui ninguém está reclamando de comida, né? Não. E continua essa liberdade. Continua. Mas não é para separar o grupo dos bonzinhos e dos menos bonzinhos, entendeu? Não é isso que o Senhor faz. Ao contrário, Ele é tão amor, que fez questão de viver com Judas 3 anos e não mandou ele embora. Porque o amor dele é largo e faz questão de viver com ele. E depois ele, para explicar por quê, ainda ele depois diz assim, ei, não separa o joio do trigo não. É para deixar crescer como? Mais alto. Juntos. E vai crescer juntos, joio e trigo. Por quê? Porque o Senhor faz chover sobre os bons e sobre os maus. Então, esses que se encontraram com o Senhor, encontraram com Cristo assim, adquirem um coração largo que consegue amar todos igualmente, sem começar a fazer distinção entre bonzinhos e não bonzinhos. Porque encontraram algo que o torna livre, independente se o outro me retribui, me dá a resposta ou não. Entende? Por isso que muitos na fazenda, os responsáveis, padrinhos, madrinhas, começaram a adquirir um coração tão largo que são capazes, são apóstolos, missionários, são capazes de conviver com o joio e trigo. E amar igualmente, não fazer diferença. O mesmo amor que eu dou para aquele que já viu o Senhor, eu dou também para aquele que não viu. A mesma paixão que eu tenho por aquele que viu, eu tenho também por aquele que não viu. Como nós fizemos com os 2 suspeitos que estão presos, que mataram a irmã Odete. Não tinha outra coisa a fazer a não ser, tem que visitar. Temos que visitar. Então, cada um se pergunte, eu vi o Senhor? É um momento assim como a Iraci falou, de decisão. Se eu não vi, esses dias são dias de decisão, em que o Senhor está chamando, e está chamando pelo nome, toca o teu coração, né? Faz você sentir algo lá dentro, em que você pode se manifestar de várias maneiras, ou pode, quando você vem aqui falar, ou quando procura o sacerdote para se confessar, ou quando procura alguém de confiança para fazer como o Frei fez, e botar tudo para fora. Quando o Frei Hans chegou na paróquia, eu com 17 anos de idade, eu tinha 1000 coisas na cabeça, no meu coração. Além do sofrimento que eu tinha com meu pai, que vocês conhecem, né, outros sofrimentos na minha alma, do escrúpulo e tantas outras coisas que angustiavam e prendiam o meu coração. Graças a Deus eu tive alguém como o Frei que escutava o Frei falar na missa, algo tocava lá dentro. Eram 600 pessoas, muita gente. Depois da missa ia procurar o Frei para conversar. Uma dessas pessoas também fui eu. Foi a Iraci. E foram tantos outros. E aqueles que iam à procura da misericórdia, ela, como vocês disseram, os alcançou, porque se deixaram alcançar,
E depois, o movimento natural é: eu não quero guardar mais para mim. Eu não quero guardar mais para mim. Então, aí, o que está acontecendo, então? Nós somos, como o Padre Luiz falou, um povo da esperança. E eu agora queria até dizer assim, um povo da misericórdia. Um povo da misericórdia que está sentindo um chamado e nós precisamos nos preparar. Quando vocês escutaram o Frei falar aqui de todos os convites que nós recebemos agora na África, eu e o Frei estamos todos os dias rezando, pedindo ao Senhor assim, que tenha misericórdia de nós, em primeiro lugar, da Lúcia, da Araci, do Padre Luiz, Juliana, Ricardo, Angelúcia, e depois agora vocês responsáveis, padrinhos e madrinhas, para que a gente tenha a graça, capacidade de formar esse povo da misericórdia, para nós atendermos o chamado que estamos recebendo em relação, por exemplo, à África. É difícil de descrever aquilo que, nas nossas viagens, quando vamos para a Europa, quando vamos para a África, ou chegamos nas Filipinas, o que nós estamos sentindo. É uma mistura de fogo que queima e, ao mesmo tempo, de angústia e dúvida que aperta o coração. Não sei se eu consigo me explicar. Porque, de um lado, como aconteceu, por exemplo, lá em Pemba, nós visitamos a propriedade, como aconteceu também lá no Quênia, ouvimos os bispos falarem, os padres falaram: por favor, venham para cá. Pede de mão junta, entendeu? Seja as crianças, como também pede de mão junta. Quem sou eu? Quem é você? Para nós darmos uma resposta para eles? Quem? Um povo de misericórdia que viu o Senhor e pode testemunhar: eu vi o Senhor. E aí nós voltamos de lá com esse desejo: Senhor, mostra-nos o caminho. Eu estou até fazendo essa pergunta em voz alta, para nós aqui, para todos nós. Mostra-nos o caminho, como preparar esse povo para essa missão enorme que o Senhor quer nos conceder. A primeira dela é essa pergunta, que hoje eu queria deixar no seu coração. Hoje foi claro. Aqueles que vieram aqui, e também nem todos é possível vir, está aí escondido no coração de cada um. São testemunhas e podem dizer: eu vi o Senhor. Então, quando nós chegamos lá na África, encontramos o Paulinho. Cadê o irmão dele? Márcio. Isso mesmo. Então, encontramos lá o seu irmão, um menino que nós acompanhamos. Onde ele começou a recuperação, Paulo? Casca. Foi com você? Então, encontramos ele lá, eu acompanhei ele, toda a crise que ele passou na Itália, todo o sofrimento, tudo. E aquele menino, quantos anos ele tem agora? 28. Podemos dizer, até o menino. Junto com o William, cuidando de uma fazenda, onde cabem quase 40 jovens. Está lá. Ou, por exemplo, chegamos lá em África do Sul. Aí encontramos o Jandir lá, feliz da vida. Não sabe falar uma palavra em inglês. Pior ainda em Sesotho. Mas feliz da vida. Está lá o Jake, que é um menino filipino. Mais menino ainda, tem 21 anos. Está lá o padre Dexon. Aí chegamos lá em Moçambique, encontramos a Isabel, que viu a fazenda nascer porque a casa dela ficava em frente da boca de fumo na esquina. Quando ela podia vir, aquela menininha lá, pequenininha, que procurava o Frei, um dia está responsável da Fazenda da Esperança lá na África. E daqui a pouco a gente encontra 2 gaúchos lá.
Bate. Quem é? Um gaúcho e uma gaúcha. Sabe o que eu estou falando, né? Hildo e Iraci. O Hildo e Iraci recebeu o Paulinho, que ainda não era casado com a Ângela. Ainda bem, né? Naquela época. Olha o que essa experiência, eu vi o Senhor, faz acontecer. O Hildo e o Iraci, quando decidiram a Iraci cuidar da fábrica, e o Hildo, durante 10 anos consecutivos, fazer 40 quilômetros todos os dias. Todos os dias. Guaporé a Casca. Casca a Guaporé. Foi ou não foi 10 anos? Podia imaginar que desses fatos de ter... Só quem viu o Senhor pode fazer um negócio desse. Deixar a mulher trabalhando em casa, a mulher concordar, e ele cuidar de homens. Lá na fazenda. E olha o fruto. Quem está cuidando de casca agora? Quem é que está cuidando de casca agora? E o Paulinho é filho de quem? Do Iraci. Olha só os mistérios de Deus. Genrosso, outubro de 2015. Foi onde, hein? Casca. Paulinho só com a Ângela conversando com o Hildo, Iraci, vai visitando e tal, né, Paulinho? E daqui a pouco o Hildo e Iraci vêm participar do Genrosso. Já estava com a fábrica grande, construída e tal. E de repente, lá, quando na experiência forte de Jesus entre nós, ressuscitado, os dois perdem a cabeça. E deixa tudo. E vão lá para a África. E nós encontramos os dois lá. E depois, quando chega lá, pensa que encontrou tudo bonitinho. Um calor que quase a Iraci foi embora. E pernilongo e... Então, nós estamos, nas nossas viagens, vendo o que está acontecendo com vocês, né? Quando eu olho os casais que existem na vossa região, como que um casal que podia estar no meio do mundo, coloca a sua privacidade com os seus filhos pequenos numa fazenda para morar com vocês? Adriano, cadê o Adriano? Adriano, a sua família, a família da Adriana, cadê a Adriana? Cadê a Adriana? Ficou na fazenda. Ah, ficou, olha. Cuidando dos meninos lá. Nós somos um povo de misericórdia, mas um povo de doido, né? O Adriano vem e ela fica cuidando da fazenda, dos homens lá. Mas a sua família aceitou numa boa que você fosse para a fazenda? Com certeza. Ninguém questionou Nada. Então já está convertido. A família dela, sim. A família dela? Chamava de doido. Ah, então. Aí que eu queria chegar. Aí que eu queria chegar. Porque aos olhos do mundo, todo dia com essas notícias de assassinato, de violência, entendeu? Não consegue entender. Só quem viu o Senhor pode entender esse tipo de decisão e de atitude. Essa atitude de Maria Madalena, que perde o medo e vai anunciar, e é capaz de fazer loucuras para poder anunciar o amor da vida dela. Então eu queria deixar essa pergunta para mim e para vocês. Senhor, o que queres que nós façamos para que a gente possa se preparar e atender o pedido que a igreja, a sociedade está fazendo? Nós já temos várias propostas. Vocês já sabem disso. E alguns, graças a Deus, estão atendendo. Uma delas é
hoje me falou assim: Nelson, eu vou voltar para minha cidade, ninguém vai me segurar, eu vou abrir o GEV na minha cidade. E isso está acontecendo. Semana passada, Valdir, da cidade do Putim, foi chamado para falar sua experiência na Canção Nova. E na Canção Nova ele testemunhou: eu já levei 200 da minha cidade para a fazenda. É um apóstolo. Ele sentiu o chamado do Senhor, está transmitindo na cidade dele que ele viu o Senhor com os seus olhos, com a sua vida, o seu testemunho. Esse é um caminho. Esse é um caminho. Quem viu o Senhor não consegue voltar para casa e ficar quietinho, acomodado na sua vidinha com a sua família. A sua casa torna-se uma fazenda da esperança. Torna-se um oásis onde as famílias, as mães desesperadas, procuram para poder saciar a sede de esperança. E o seu celular não pode ficar silencioso. Deveria ser constantemente procurado para encontrar respostas para o desespero em relação a, não só ao problema da droga, em todos os sentidos. Para vocês terem uma ideia, o Papa esteve aqui em 2007, um empresário de São Paulo chegou com 4 escrituras de 4 fazendas de 140 hectares na região norte de Minas Gerais. Deu para nós. Estamos abrindo agora, depois de quanto tempo? 9 anos. Não damos conta. Não damos conta. Né? Então, esse é um caminho. Missão que está abrindo. Outro caminho. Estou tentando, junto com você, responder a pergunta: Senhor, o que queres que nós façamos para nos preparar para atender o chamado que o Senhor está a nos fazer? Certo? São as escolas missionárias de 4 meses, que todo começo do mês existe. Todo começo do mês tem. E que, bastando você procurar com o seu responsável, você terminou o ano, volta para casa, vai lá se reconciliar, pedir perdão para sua mãe, para o seu pai, né? Com quem você tem dificuldade, recomece, pague suas dívidas. Não é só dívida de dinheiro, também dívida moral. Arrume o dinheiro e vamos para a escola missionária. Agora surgiu essa outra ideia doida. Os fundadores querem passar 3 meses com 50. Bom, o número é 50, mas de repente pode acontecer que a gente, dependendo das inscrições, né? A gente abriu a boca antes de ontem, já tem 5 inscritos já, né? Nós queremos fazer essa missão de passar 3 meses rodando a Europa, contando experiência, passando nas paróquias, reanimando as fazendas, dizendo para o povo: tenha medo não, olha eu aqui, não tenha medo não. Veja, às vezes você não vai, lógico, você nem vai falar alemão, né? Alguém vai traduzir para você, certo? Mas só o fato de você ter gastado seu dinheiro, ido para lá junto conosco, feito essa experiência de doação, e o povo te ver, esse número de jovens felizes, já é o suficiente. Já é o suficiente. Porque vocês vão dizer com a sua vida que viram o Senhor. Então, esses são alguns caminhos que nós estamos descobrindo de como preparar. Mas pode ser que durante essas peregrinações, o Senhor vai nos explicar, vai nos inspirar o que nós devemos fazer. Porque, olha, eu gostaria de pegar toda essa sala de 200 e chegar lá em 4 aviões na África do Sul. Ou no Quênia. E eu queria que o povo visse esse povo maravilhoso, entendeu? Deixa eu falar, você me permita, me dá a liberdade de dizer essa ideia doida? Gostaria de fazer um voo charter, né, e ir com vocês 200 para lá, só para chegar lá e ver essa alegria, o povo cantando, e depois voltar. Eu sei que é um pensamento fora da realidade, mas desse pensamento de fora da realidade, está aí hoje a Fazenda da Esperança, com 114 lugares no mundo inteiro, que se a gente puder imaginar que a gente ia chegar nessa experiência. Desde quando a gente começou a experiência da esquina, e depois
a coisa foi crescendo. Eu me lembro dos primeiros encontros junto com o Frei, depois chegou a Iraci, depois chegou a Lúcia. A gente tinha momentos tão fortes da presença de Deus que a gente dizia assim: se o mundo soubesse o que nós estamos vivendo aqui, se o mundo visse, experimentasse o que nós estamos vendo e experimentando aqui. Hoje, eu quero repetir, se o mundo pudesse saber que coisa maravilhosa nós estamos vivendo aqui, não seria bom? Sim ou não? Seria maravilhoso. Então, a gente guarda isso no coração, se prepara para todos os momentos de dores, de sofrimentos, de angústias que vão acontecer, né? Porque esses momentos de dor, de sofrimento e de angústias são a passagem para que depois de 3 dias, porque é uma passagem, nós possamos ver o Senhor. Então, não devemos ter medo das dificuldades que vão nos surgir na frente do caminho. Porque muitos escutam, sentem o chamado, depois vêm e dizem assim: Nelson, eu quero. Pois aparecem as primeiras dificuldades, desistem. Porque ainda não fizeram a experiência de que ver o Senhor tem um processo, uma passagem. Essa passagem tem um nome. E qual é o nome dessa passagem? Pode falar. Dor. Cruz. Cruz.